Olá, meus queridos, é um prazer e uma satisfação estar aqui com você para mais um conteúdo. Nosso tema de hoje é sobre atestado médico. Vamos verificar a questão da falsidade dos atestados médicos. Vamos verificar a base legal, os itens obrigatórios no atestado médico, os principais pontos de falsificação nos atestados médicos e, principalmente, trazer comentários de como a sua empresa deve proceder caso identifique uma situação dessa. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, não esquece de assistir esse vídeo até o final, pois vai ser bastante proveitoso a nossa aula de hoje. Então, sem muita enrolação, vamos ao nosso conteúdo. Temos aqui a nossa exposição para a aula de hoje. Eu sempre gosto de trazer dessa forma, porque fica bem organizado e fica mais fácil para o seu entendimento. Então, vamos aqui tópico a tópico e vamos fazer os comentários pertinentes sobre esse assunto. A primeira coisa que você precisa saber é que essa prática ela é ilegal e ela é tipificada no Código Penal brasileiro, ali no artigo 297 a 302, que trata sobre falsificação de documentação. Então, se o trabalhador praticou esse tipo de ato, ele está praticando uma infração penal, ok? Então, aí não é apenas na esfera trabalhista, mas uma infração penal. Ele pode ser processado civilmente e também pode, inclusive, ser preso, né? Mas vamos analisar aqui quais são os itens para que você não faça uma acusação infundada. Vamos ver aqui o que é que a empresa tem que fazer para identificar o atestado médico. Então, vamos aqui avançando. Eu trouxe aqui os itens que são obrigatórios no atestado médico e vamos trazer aqui os comentários. Primeira coisa que você precisa fazer ao receber o atestado médico é verificar se existem essas informações. Primeiro, o nome completo do paciente, ok? Os dias de afastamento, o nome do médico, o CRM do médico e assinatura física ou digital. Hoje em dia, o Conselho Federal de Medicina permite a emissão de atestados médicos por videoconferência, por meio digital. O funcionário ele é atendido ali de forma virtual e depois recebe no e-mail o atestado médico. Então, esse atestado médico ele também possui validade. Caso ele seja um atestado médico emitido de forma física, você deve observar a assinatura do médico. Outros campos também são interessantes observar no corpo do atestado médico. É a identificação do hospital ou da clínica que esse funcionário foi atendido, mas isso aí não é algo obrigatório estar presente no atestado médico. Mas é comum, geralmente, os atestados virem com a logomarca do hospital que esse funcionário foi atendido. Uma coisa que gera bastante dúvida nos empresários, nos empregadores, no pessoal do RH, é em relação ao CID, que é o Código de Identificação da Doença. Hoje em dia, o CID ele não é obrigatório, ele é opcional. Como é que funciona isso? Na hora do atendimento médico, o médico vai perguntar ao trabalhador se ele pode incluir a classificação da doença no atestado médico. E o trabalhador ele pode se recusar. Isso é até compreensível se você observar, porque dependendo da doença, isso pode gerar uma discriminação e um constrangimento ao trabalhador. Então, a depender da situação, o trabalhador pode optar por não incluir o código da doença no atestado médico e isso aí não invalidaria o documento. Ok? Se vir o CID, o funcionário concordou. Se não vir, você não pode deixar de receber o atestado médico por falta desse código. Ok? Então, sabendo disso, vamos aí ao nosso próximo item, que é justamente como identificar um atestado médico falso. A primeira coisa que a gente deve observar é a prática do trabalhador. Muitas vezes o trabalhador, você olha para ele ali, aparentemente ele está normal. De repente ele começa a apresentar diversos atestados médicos. Então, às vezes a falsificação ela surge nesse volume de atestados médicos. Né? Então, quando o trabalhador ele começa a apresentar muitos atestados médicos, a empresa deve ficar mais atenta, pois no meio daqueles atestados pode vir um atestado falso. E como é que você vai comparar isso? Você vai comparar o histórico dos atestados, para ver se o atestado é sempre da mesma clínica,
Se é uma cópia, às vezes ele pega uma cópia de um atestado anterior e só modifica alguma informação. Então, quando você colocar na mesa todos os últimos atestados desse trabalhador, você vai conseguir identificar se entre eles ocorreu alguma cópia, alguma fraude, apenas fazendo essa comparação. Outra coisa é você observar que os itens de data e dias de afastamento estão adulterados. Às vezes, o médico, como tem aquela letra ali abençoada, né, às vezes você não consegue identificar direito o que o médico escreveu, mas você observa que às vezes tem uma pequena rasura alterando os dias de afastamento. Então você deve ficar atento e observar isso, inclusive também a data que o médico assinou. Então, se ele tiver com rasura no atestado médico, é interessante que você possa solicitar a substituição dessa documentação. Outro item também que eu coloquei aqui são assinatura digitalizada. Às vezes você pega um atestado médico e está ali tudo direitinho. De repente você pega outro atestado, a cópia é tão perfeita, mas você percebe que aquela assinatura ali não é original. Às vezes é uma cópia colorida, alguma coisa desse tipo. Então você deve ficar atento para ver se realmente foi assinado essa documentação. Uma coisa que é bastante significativa é você confrontar também a especialidade do médico. Na hora que o médico assina, geralmente no carimbo dele, ele coloca lá médico ortopedista. Tá? Então você vai observar se essa doença está prevista lá no CID dele, o médico declarou lá o CID da doença, ela bate com a especialidade do médico, né? Porque às vezes o médico, como ele é especialista, ele não atende todo tipo de doença. Então é um grande indício de fraude quando essa especialidade ali se choca com a doença do trabalhador. Okay? E por último, você pode entrar no site do CRM, aí do seu estado, e verificar pelo número que está no documento para ver onde é que esse médico atende, quais são as clínicas que ele atende, a especialidade médica desse profissional, para que você consiga juntar elementos para comprovar ali uma fraude. Então, com isso, você já tem bastantes elementos que você pode proteger a sua empresa contra essa prática que é lesiva, pois quando o trabalhador ele apresenta um atestado médico, ele fica dispensado do trabalho e recebendo o seu salário, né? Então, quando ele apresenta de forma fraudulenta, acaba gerando prejuízo para a empresa e para o andamento do serviço. Vamos avançando aqui para o nosso próximo tópico. Então, vamos trazer os comentários principais de o que você deve fazer caso você identifique alguma suspeita de fraude. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Aqui eu trato sobre temas importantes da legislação trabalhista, comentários, análise da legislação. Então, você trabalhador, você empresário, você do departamento pessoal, do RH, você que se interessa por esse tipo de assunto, não esquece de se inscrever, pois quando você se inscreve, o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de assunto e recomenda mais vídeos para você. Então, com isso, você vai fortalecendo o seu conhecimento e aperfeiçoando profissionalmente. Então, já se inscreve, deixa aí sua curtida, pois isso ajuda demais o nosso canal a crescer e continuar crescendo, ok? Então, não esquece dessa força. Então, vamos ver aqui quais são as práticas que a empresa deve adotar caso ela suspeite de um atestado falso. Primeira coisa, você deve ser discreto. Seja discreto, não vá criando acusações, falando para um, falando para outro. Você deve ser discreto. Veja esses pontos que eu levantei anteriormente, observe se realmente tem indício de fraude e seja discreto. Evite estar espalhando na empresa que funcionário A ou B colocou um atestado falso e que você vai estar investigando e que se for falso você vai punir. Por quê? Porque você pode levar um dano moral. Porque vamos dizer que você fez todas as acusações perante as pessoas ali, dizendo que o trabalhador praticou uma fraude, um crime, que se está previsto no Código Penal, é considerado um crime, você acusou falsamente esse trabalhador e lá na frente você se depara que o atestado ele não era falso, ele era um atestado legítimo. Então você vai ser severamente
penalizado, ok? Então tenha calma, na hora de se deparar com uma situação dessa, você vai ter tempo para analisar isso, e é o que vamos aqui ver aqui no próximo item. Então tenha calma, seja discreto, evite os comentários desnecessários, principalmente com pessoas que não vão te ajudar. Você pode conversar com o advogado da sua empresa, o seu contador, ou pessoas que têm mais experiência que você sobre esse assunto, para tentar juntar elementos e aí fortaleçam a sua acusação, ok? Então, jamais praticar aí um ato desesperado e de qualquer forma. Então, tenha calma e vamos aqui ver o nosso próximo tópico. Apuração, na hora que você identifica uma suspeita dessa, você deve agir de forma imediata. Não é pegou o atestado, já ir resolvendo. Não é assim. Você ali tem um prazo, geralmente um prazo de 30 dias, e ver se realmente aquela prática do trabalhador ela foi correta ou incorreta. Então, um tempo razoável é 30 dias. Mas, se você puder resolver o quanto antes, é melhor. Então, identificou a prática, você vai já atrás dos elementos, juntar ali os elementos das provas, para que você possa tomar a sua ação, ok? Se você passar de 30 dias, o que é que vai acontecer? A Justiça do Trabalho ele vai entender que você perdoou essa infração do trabalhador. Você recebeu o documento, verificou que era falso, não tomou nenhum tipo de atitude, então entende-se que você perdoou essa prática. Então, eu tenho um atestado falso aqui, eu vou engavetar isso aqui, e no dia que eu precisar desse atestado médico, eu vou usar isso contra o trabalhador. Não funciona dessa forma. Por quê? Porque se você não agiu quando você teve conhecimento, você não pode guardar isso para agir em um segundo momento, pois vão entender que você já perdoou essa prática e isso aí não vai ter mais nenhum efeito. Então, se você identificou a fraude, você deve agir de imediato para solucionar o caso. Se você não agir de imediato, você está perdoando essa prática do trabalhador. Lembrando que o tempo de 30 dias é um tempo médio para que você consiga resolver. Mas vamos dizer que esse tempo ele não se limita a 30 dias. Então, vamos dizer que você pegou um atestado, recebeu, agiu de boa fé, está ali com o atestado, de repente ele apresentou outro atestado, de repente você observa que aqueles atestados estão meio suspeitos. E você vai investigar e de repente você descobre que um atestado que esse funcionário apresentou há uns 3 meses atrás, ele era falso. Mas você só conseguiu observar agora por conta de outra análise, de outra situação. Então, esse tempo ele não se aplicaria, pois você até então você não sabia e por algum outro motivo você descobriu que aquela prática que o funcionário fez, ela invalidou aquele documento. Então, o que é que você vai fazer? Você pode agir a partir do momento que você teve o conhecimento. Mas lembrando, se forem fatos muito passados, cada vez fica mais difícil de você reverter isso na justiça. Então, o ideal é que você não ultrapasse 30 dias, pois cada tempo que passa, entende que o perdão ali, ele foi tácito, ok? Então, você identificou, juntou os elementos, já tem bastante suspeita, como é que você vai fazer para comprovar isso? Você vai buscar contato com o médico que emitiu esse atestado ou com a clínica que consta presente ali no atestado médico. Okay? Você vai entrar em contato, vai dizer, olha, eu tenho aqui meu funcionário, ele compareceu aí na clínica no dia tal, foi atendido pelo médico tal, eu queria confirmar a veracidade desse atestado. Então, a clínica, em algumas situações, ela pode solicitar que você faça isso de forma escrita. Você vai fazer isso de forma escrita e ela vai lhe responder também de forma escrita. Caso verifique que realmente o trabalhador esteve lá e o médico atendeu, ele vai comprovar. Por quê? Ele vai ver através do prontuário do trabalhador. Ele vai olhar lá e vai dizer, realmente, ele esteve aqui, foi atendido, porque lá na clínica vai ter o histórico. Ou na clínica, o médico que atendeu ele é obrigado por lei a ter esse prontuário de cada paciente, ok? Então, ele vai conseguir confirmar isso. Caso ele diga que nunca atendeu esse trabalhador, né, então as suas suspeitas se confirmaram. Então, o médico ou a clínica vai emitir uma declaração para você, informando que aquele atestado médico é falso. A partir desse momento,
você deve tomar as atitudes que eu pontuei aqui. Primeira, você pode aplicar uma advertência. Caso você não queira demitir esse trabalhador, você aplica uma advertência ou uma suspensão. Qual a diferença da suspensão para a advertência? A advertência vai ser só algo escrito, você está alertando ele, olha, você apresentou um atestado falso, e se você apresentar um novo atestado falso, você vai sofrer as consequências. Mas até então, ele vai receber só um alerta, por escrito. E a segunda prática seria uma suspensão. Você vai suspender esse trabalhador por 3 dias, uma semana, e esse trabalhador ele vai deixar de receber esses dias da suspensão. Vai ser descontado no contra-cheque dele, igual ocorre com a falta. Ok? Então, o caso da suspensão. Mas, caso você queira partir para uma atitude mais drástica, você pode demitir esse trabalhador por justa causa. É aceito. Isso aí é um ato que fere a confiança do empregador. Então, isso aí é largamente aceito ali pela Justiça do Trabalho como um motivo justo para que você demita esse trabalhador sem ter que pagar ali aviso prévio, multa de 40%, né? E demais reflexos, ok? Então, o atestado médico é um ato gravíssimo considerado pela legislação trabalhista. Estamos de volta. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam sobre a falsificação de atestado médico? Vocês ficaram com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Você sabia das consequências do atestado médico falso? Deixe aí nos comentários que eu quero trocar uma ideia com vocês. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, que eu terei o maior prazer e satisfação em te responder. Então, até o próximo vídeo, fique com Deus e bom descanso.